você fantasiado de Jigsaw. Nossa, mano, tô muito engraçadão. Não sei como que mulher consegue. Parabéns para as mulheres que andam maquiado o dia inteiro, mano. Não sei como consegue. O bagulho que incomoda. Parece que o rosto tá sujo o tempo inteiro. Mas, indo mais pro lado profissional agora, daqui a pouco, 3 minutos, a gente começa as aulas. Essa quinta semana era um pouco mais sutil. As minhas aulas, vocês vão ver um comparativo, uma proximidade à aula dos demais professores, um pouco mais acentuada. Em que questão? Em que sentido? Essa quinta semana eu já trato vocês um pouco diferente, porque quem conseguiu chegar até a quinta semana na minha aula, apesar de me odiar, me odiando ou não, sendo meu amigo ou meu fã ou não, mas quem ainda teve o estômago de continuar e chegar na quinta semana, já são guerreiros formados, já são leões. Daqui para lá eu não preciso mais bater tanto. Eu necessito ter um filtro, porque se eu fizer parecer fácil essas 4 primeiras semanas, a quinta semana ela é um resumo, ela é uma síntese, a quinta semana é uma aplicação na maior parte prática de tudo que a gente vem falando. Então, eu não posso deixar chegar na quinta semana com uma caralhada de pergunta imbecil. Então, eu filtro muito a galera que vai chegar até aqui. A galera normalmente mais atenta, mais esperta. Aqueles que não eram tão espertinhos apanharam muito para chegar até aqui ainda, vivos dentro da mentoria. Então, a quinta semana ela é bem mais sutil. Quinta semana já não tem o troféu Pergunta Idiota do dia, então não se preocupe. Quinta semana também eu não sou tão agressivo, é um pouco mais tranquilo, beleza? Na quinta semana vocês vão sentir uma diferença bem acentuada no trato com vocês. Ainda vai ser uma coisa firme, rígida, vai ser um pulso firme, mas é uma parada bem mais tranquila, beleza? Além de vocês terem um contraste de comigo mesmo mais tranquilo, vocês já aprenderam a apanhar um pouco, então já não vão se sentir tão sensíveis. Vocês vão ver, a quinta semana é bem mais tranquila, beleza? Bem mais suave. Mais um minutinho, a gente já vai dando início. Falta, né? 50 segundos, a gente vai dando início. Eu vou fazer algumas marcações dinâmicas para vocês, dando uma breve resumida em pontos que vocês achem necessários frente às marcações dinâmicas. Lembrando, teve meninos aí dos particulares que entrou agora, né? Os meus particulares podem começar. Meus particulares podem ter acesso às minhas aulas em grupo, então teve gente aí que vai começar semana passada, essa semana não se preocupe, beleza? Ao decorrer do teu tempo comigo, você vai pegar toda a metodologia. Essa quinta semana para você que vai entrar agora, é um resumo de tudo que aconteceu, beleza? É um resumo de tudo que a gente aprendeu, né? Para quem iniciou comigo agora, a próxima turma vai começar na sequência, você já vai começar pegando a primeira semana certinho, primeiro módulo, então não se preocupe. Deixa eu ver que teve uma pergunta aqui. Edgar Varela, acho que é Varela. Felipe, após a aula, pode abrir um minuto para te fazer uma pergunta? Posso, sempre abro margem para as perguntas. Beleza? Ó, então vamos dar início às orientações. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Qualquer pergunta aí, levanta a mãozinha. Então vamos lá. Primeira coisa, deixa eu achar um. Os pares que eu abri foram os 5 primeiros. Então, a primeira coisa que eu faço é entrar aqui, abrir os 5 primeiros pares, 4 primeiros pares, depende, o que estiver pagando mais. Então, não tem um filtro operacional ainda na tomada de decisão em que eu vou decidir a fazer a operação ou não. Muita gente pergunta isso, né? Como você decide qual par você vai operar? Como você decide? Como você decide qual para abrir? Eu simplesmente entro e abro os 4 ou 5 primeiros pares que tiverem que não são os que estão pagando mais. Após a identificação de uma proximidade de zona é o primeiro filtro a qual eu seleciono. Por exemplo, EURUSD já não está tão interessante, porque olha como houve um rompimento bem acentuado. E se eu fosse fazer uma zona, ela seria aqui, ó, não seria uma zona tão próxima, né? Ó, se fosse para fazer uma zona, faria uma zona mais ou menos aqui nessa regiãozinha, né? Fazer uma marcaçãozinha bem mais pontual aqui, ó. Deixar bem marcadinho. Pode ser que vocês consigam utilizar ela no retorno. Vai ser mais ou menos aqui.
Pode ver quando o preço ele faz essa distinção de preço, que é, você vê uns candles muito grandões e outros pequenininhos, que foi uma movimentação, ó a diferença o gráfico, ele tem que tirar o zoom automático para poder ajustar a diferença de tamanho de candles. Não é tão interessante. Pode ser que você pode utilizar isso aqui no retorno, mas olha como não é uma zona que está muito distante, está contra uma puta porradona de alta, então não seria interessante pensar em pegar uma operação aqui. Na parte de cima não tem referência, a não ser que eu venha tratar de... Pô, lá na puta que pariu, teria que fazer uma marcação lá de longe, ou daqui ou aqui, então já não compensa. Então não tem muito como eu fazer uma operação saudável com identificação de zona. Então aqui é um filtrinho que esse par não tem muito o que fazer. Poderia fechá-lo ou poderia deixar essa zona marcada mais longe, mas tem que ter muito cuidado na operação que você pensa em executar aqui. Não pode ser um bateu na taxa entrou, porque está muito acentuado o movimento de alta para esse retorno. Aqui pode ser que eu faça uma microzona, só que só tem 4 candles para utilização, então tem que tomar muito cuidado na marcação. Você tem que ter confiança na sua marcação, mas ó, é uma zona curta, mas é uma zona aceitável. Aqui já é mais tranquilo, mas ó, para você operar aqui embaixo, olha como ele faz o rompimento de uma microzona anterior. Então, quando o preço vem aqui nessa marcação mais distante, você tem que pensar em tomar cuidado com bateu na taxa entrou, que é o que? O preço encostou, eu vou entrar contra. Porque para ele chegar aqui, ele já fez um rompimento de uma zona anterior. E aí lá próxima. Então, ela já vem com uma... Se ela tocou aqui, ela já está com o princípio de aceleração, né? Ela já está com o princípio de força, porque ela acabou de romper uma zona anterior muito próxima. Então, ela não está vindo de distante, né? Que é o quê? Aquele preço vem lá de longe. Pô, um preço longo já tende a recuar. Bateu numa zona, tende a recuar. Mas aqui, quando ele faz o rompimento dessa zona, ele abre aspas, zera esse distanciamento. Então, se o preço sair daqui até aqui, não é um movimento longo, é um movimento que ele bateu aqui, tem uma dificuldade implícita nesse rompimentozinho, tem uma briga de preço aqui, nem que seja por milésimo de segundos. Ele rompe, quando ele rompe, o preço abre aspas, ele continua como se ele tivesse nascido aqui, mesmo sendo num candle só. Então, quando você pega uma zona assim, muito distante do preço atual, você sempre tem que buscar as microzonas para fazer a identificação, porque se o preço vier daqui aqui, não significa que seja uma boa ordem, porque quando ele bate aqui e faz o rompimento, ele na verdade ele está dando a continuidade do movimento a partir daqui, é como se ele tivesse dado uma relaxada e pegando um novo embalo aqui. Então, você não pode tratar, tem que tomar cuidado com isso, beleza? Então, esse é um pequeno filtro operacional para decidir, vale ou não vale executar a ordem nesse par. Por via das dúvidas, como vocês são novos na utilização disso aqui, até vocês pegarem uma segurança, eu fecho esse par, beleza? Não é um par operável. Já começou a filtrar quais pares você vai utilizar. Aqui, dá para fazer a marcação, ó. O preço está aqui, ó, ele está próximo do preço dessa zona. Dá para fazer essa marcação aqui. Volta lá uns 40 períodos, né? Então, o preço atual está aqui em 5 horas, volta lá em 4h20, por exemplo. Ó, foi bem no topo que eu utilizei. Então, eu não preciso voltar exatamente 40 períodos. 40 períodos é 40 candles desse, né? Se eu tiver no gráfico de 5 minutos, 40 candles de 5 minutos. Não é 40 minutos, sim 40 períodos, independente de quanto tempo cada candle desse aqui esteja durando. Se for candle de 1 hora, 40 períodos são 40 horas. E lembre-se, você sempre deve estar olhando o time do gráfico em questão, proporcional ao time da sua entrada. Se eu vou operar para um candle ou para o candle seguinte, né, se eu vou utilizar apenas um candle na minha operação de 1 minuto, eu devo estar olhando o gráfico de 1 minuto. Se eu vou operar para 5 minutos, eu devo estar olhando o gráfico de 5 minutos. Se eu for operar para 10 minutos, ideal que eu esteja olhando o gráfico de 10 minutos. Sempre olhar o time proporcional ao tempo da execução de ordem a qual você vai trabalhar, beleza? Então, aqui fazer a marcaçãozinha, né? Vamos puxar aqui. Se tiverem alguma dúvida frente ao que já for sendo dito, podem levantar a mão, podem fazer as perguntas, beleza? Um ajustezinho aqui.
Então, aqui teria uma marcaçãozinha. Aproveitando, vou dar uma reforçada na marcação de curto prazo, né? Eu fiz um vídeo, falei rapidamente dentro da mentoria, mas para fazer o vela-vela, né? Que daí a galera fica perguntando como que faz o vela-vela? Quando a gente vai aprender o vela-vela? O que é o vela-vela? O vela-vela é quando você faz a junção de tudo aquilo que você aprendeu. Então, de maneira rápida, de maneira onde o preço ele sequencia, tipo, minuto a minuto, no caso, né? Como aqui o gráfico é de 1 minuto, ou em candle a candle, você consegue ter a identificação de pontos de entrada. Então, a primeira coisa para utilizar um vela-vela é a marcação dinâmica. Mesmo que às vezes você veja, aparentemente não tem uma marcação, né? Não tem visual ela na tela, porque eu não utilizo as marcações, pode ver que os meus gráficos são até mesmo sem as linhas, mas a primeira coisa que eu tenho que observar é a proximidade ou o preço estar dentro de uma zona. Por quê? Quando o preço está numa zona, os padrões de candlestick eles têm uma assertividade maior e uma segurança a mais. Por quê? Porque os padrões de candlestick eles estão implicando, eles estão por trás de si dizendo que eles vão fazer um determinado rompimento ou continuidade de um movimento. Então, se o preço está agredindo uma zona, dizendo que vai rompê-la, pô, já dá muito mais segurança do que um preço aleatório. Por exemplo, descanso e final de movimento. São candles que a primeira regra deles. Qual que é a primeira regra para a identificação de um candle de descanso ou final de movimento? Coloca no chat. Qual é a primeira regra para se identificar um candle utilizável? Estar em uma zona. Então, só que como que eu vou fazer um vela-vela se o preço está tipo a 10, 15 períodos da minha marcação? Ele está longe da minha marcação. Você vai utilizar o vela-vela com as micromarcações, que seriam isso aqui, ó. Os últimos 5 a 10 candles. Então, vamos lá. O candle atual está aqui, ó, por exemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, nos últimos 5 a 10 candles, eu preciso encontrar o ponto de conexão máximo, né? Então, o ponto que eu consigo conectar o máximo de aberturas e fechamentos, picos máximos e picos mínimos de sombra. Ó. Então, o que eu consigo conectar aqui? Consigo conectar isso aqui, ó. Aqui, ó, essa simetria com essa simetria, né? Então, essas duas estão conectadas. Aqui a linha do meio, essa simetria, aqui dá uma leve rompidinha, mas aqui tem a retração, aqui até dá para descer um pouquinho. Vai ter essa retração, essa simetria. Posso descer a do meio aqui para ter um melhor enquadro. Por quê? Posso pegar essa simetria, essa retração, essa simetria. Aqui eu posso até descer para cortar, tirar um pouco de corpo cortado. Então, tem essa retração, essa simetria, essa retração, essa retração. Ficou só um corpo, ficou uma simetria. Pronto, eu tenho uma microzona marcada. Agora, o vela-vela fica mais fácil de acontecer. Por quê? Vamos supor, eu vou ter, como que o vela-vela vai acontecer? A partir do momento que você decorou as regras de todos aqueles padrões de questão, e você tem a coragem de executar uma ordem sequencial. Vamos supor que aqui eu tenho um candle numa microzona. Ó, tem uma microzona aqui na parte de cima. Agora vocês vão conseguir entender um pouco melhor. Talvez agora vocês peguem todas as peças do quebra-cabeça que vocês estavam ajeitandinho separadamente, e agora vocês vão olhar de um cenário externo, vocês vão ver que está começando a se montar um quadro. Então vamos supor lá, que aqui eu tenho um candle de agressão, um candle agressor, um candle um pouco mais expressivo, frente ao anterior. Sim ou não? Concordam que aqui eu tenho um candle que ele é mais agressivo que o anterior? Ele tem um tamanho mais acentuado? Esse verde é maior que o anterior? Sim, então nós temos uma agressão, correto? Aí nós temos uma agressão em uma microzona, por quê? Porque eu peguei esse topinho, esse fundinho, né? Esse fundinho, aqui a própria sombra anterior, então, enfim, tem uma microzona aqui, uma microzona de dificuldade. Foi rompida aqui, foi testada e aceita aqui, foi rompida aqui, foi testada aqui. Então, já tem uma zona. O preço agride essa zona, vem um candle de qual família esse candle? Você bate o olho, só assim, o teu cérebro grita, esse candle é da família pau. Final de movimento. Beleza, já tem um candle aqui de uma ordem executável. Ou seja, pode ser um put de abertura? Pode, é válido. Executaria? Não sei. Não vi o movimento atual, não estava com o gráfico aberto para executar. Estou apenas sintetizando aí os padrões visualmente. Então, pode ser que você tenha pego um put de abertura, pode ser que você tenha pego call de retração aqui, nesse ponto aqui da marcação.
Aí vamos supor que veio outro quendinho vermelhinho, né? Vamos supor que veio um vermelhinho aqui. Seria da família final de movimento. Pum, executa uma ordem, já pega. Aí veio um negação, vírgula, força, por exemplo. Se ele não tivesse sombra na parte de baixo, bum, executa uma ordem aqui no put de suporte. Porra, o Kendo que te deu game é mais um negação, vírgula, força. Pô, se ele é o segundo do movimento, então quer dizer que ele entra num cenário de fluxo de continuidade, que é o negação, vírgula, força, após outro Kendo da mesma cor. Pô, executa mais uma ordem. Aí o próximo Kendo que vem é um Kendozinho da família final de movimento. Pronto, você já tem a finalização de movimento, já pode executar uma mão inversa. O vela-vela é isso, é quando os padrões eles se sequenciam, né? O padrão, a sequência mais clichê que vocês podem encontrar vai ser um candle de descanso no suporte numa resistência, você executa a ordem para o rompimento. O preço rompe, e ele rompe com candle de negação, vírgula, força, ou um candle de força. Aí você vai ter tanto negação, você vai ter tanto uma aceitação do rompimento com negação, vírgula, força, quanto você tem a dobradinha pelo descanso. A dobradinha pelo descanso eu já vou explicar. Você pode operar ela sem qualquer tipo de padrão de candle formado, desde que o candle rompa totalmente o descanso ou o final de movimento. Já explico para vocês. Então, você tem lá um descanso no suporte. Você toma um gain no rompimento, esse gain foi com negação, vírgula, força. Bom, você executa mais uma a favor do rompimento. Vem mais um negação, vírgula, força. Aí já é o segundo negação, segundo candle da mesma cor sequencial e é o negação, vírgula, força. Então, nós temos um fluxo de continuidade. Bum, você executa ali uma ordem. Acabou de... Aí toma um segundo gain. Aí, por exemplo, vem um 3 para... Aí vem o terceiro candle vermelho, só que ele é pequeno. Você pode executar, assim como eu vi a galera operando, só ordem 3 para 1 probabilístico. Eu já não acho interessante. Eu não opero 3 para 1 probabilístico, mas tem gente que opera. Mas veio 3 para 1 probabilístico, você resolveu não entrar. Teve um coleguinha que entrou, você não entrou. Aí vem mais um candle vermelho, que agora ele bate numa zoninha lá embaixo, e ele se caracteriza final de movimento. Você executa uma ordem. Vamos supor que você esperou uma retraçãozinha. Bum, ganhou pela retração, mas o candle não aceitou. O candle não aceitou o 3 para 1, não aceitou o final de movimento. Deu gain para você que executou na retração, mas o padrão mesmo não foi aceito. Só que seria um loss por ruído, seria um pequenininho. O que você faz? Mesmo você tomando gain na retração, como o padrão deu loss, você pode fazer uma ordem do quê? Deu loss por ruído, faz mais uma. Enfim, aqui acontece o vela-vela. O vela-vela é isso. Para quem pergunta e ainda tem dúvida se vocês vão aprender e como vocês vão aprender, vocês já aprenderam isoladamente. A gente entregou para vocês uma pecinha de quebra-cabeça e mostrou onde você coloca. Uma por semana. Você fala, mas eu queria aprender o vela-vela, mas você já colocou várias pecinhas, você já aprendeu vários pontos. Se você olhar as suas anotações e buscar no gráfico, você vai ver de um cenário mais aberto, você vai ver que você já sabe o vela-vela. A questão é você decorar todas as regras de todos os padrões, para que na hora que eles aconteçam, e como você pode ver, são movimentos rápidos, são leituras dinâmicas, né? São leituras que, tipo, você não tem tempo de ficar ali, deixa eu ir lá buscar meu livrinho de regras, espera aí, padrão X, quantas... Não, o preço já foi, já movimentou. Por isso que são padrões rápidos a identificação, por isso são perguntinhas que você bate o olho, meio que todas elas se fazem automaticamente de uma vez só, e por isso que eu pressiono tanto vocês para uma tomada de decisão rápida. Por isso que eu pressiono tanto vocês, para vocês chegarem aqui espertos no sentido de eu tenho que estar atento, porque com o Felipe tem que pisar em ovos, senão ele vai me xingar de idiota, senão ele vai... Não, é para que você entenda que você tem que chegar focado. Teu cérebro tem que chegar aqui buscando algo específico e não chegar aqui de maneira aleatória. Você não pode chegar aqui achando que você está num passeio no shopping ou no meio do parque. Não, você tem que chegar aqui atento que você está, sei lá, subindo o morro da favela porque você é do BOP. Você chega lá com foco em algo específico. Por exemplo, se você está andando num shopping, num parque ou numa rua, você não fica procurando alguém armado. Então, qualquer pessoa que passar com guarda-chuva,
próximo a você, passar, sei lá, com um secador de cabelo na mão, você não vai ter como aquilo como ameaça. Agora, vamos supor que você está subindo a favela, pronto para o combate, você é do BOP. Qualquer pessoa que passar lá na sua frente, com um cabo de vassoura na mão, com uma enxada nas costas, ou com um secador de cabelo na mão, ou qualquer coisa, você já vai automaticamente buscar como uma ameaça. Por quê? Porque o teu cérebro está focado naquela direção. Qualquer coisa próxima àquilo, você já vai ficar em alerta. É mais ou menos o que você tem que fazer. Por isso que eu sempre falo, né? Perguntas inteligentes, perguntem a si próprio. Prestem atenção nos detalhes, microfone desligado, webcam desligada. Toda vez que executar uma ordem de gain ou de loss, troca os valores em todas as abas. Presta atenção na vírgula. Presta atenção nas perguntas. Então, você chega aqui e direcione como você tem que ter muito cuidado para não pisar em ovos nas minhas aulas, você já entra aqui com aquela atenção plena. E quando você tiver com essa atenção plena, teu cérebro vai entrar e vai buscar algo específico. Quando ele bater o olho, as 5 perguntas do padrão, as 4 perguntas do padrão, automaticamente serão feitas. Teu cérebro vai dar só um alerta. Você não sabe, mas você não sabe no sentido de você não ouviu todas as perguntas, mas teu cérebro já está gritando a resposta. É qual, é qual, é qual. Aí, com o passar do tempo, você vai parar e vai falar, olha, isso. Ah, beleza, agora eu entendi por que o qual. Que é aquela ordem que primeiro você sente ela, depois você entende ela. Foi uma ordem habitual. Foi uma ordem que você executou inconsciente, certo? Aqui você chega no nível de executar um vela-vela brabo. Aqui você chega no nível de que você entendeu realmente o que deve ser feito. Quando as suas ordens, primeiro você sente elas no sentido, pô, eu tenho que pegar um call, alguma coisa está falando que é call. Você volta, você para analisar em 10 segundos o motivo que você está querendo pegar call, você vê que todas as perguntas daquele padrão estão sendo respondidas. Então, você nem chega a fazer, mas o teu cérebro já achou a resposta, porque ele bateu o olho, é automático. Quer ver? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Peraí que meu negócio ficou no meio. Ó, final de movimento, 3 para 1 probabilístico, final de movimento, probabilístico não. Limitação em 3 para 1 probabilístico, final de movimento sem agressão anterior. Aqui um candle de descanso nessa microzona, poderia pegar um call. Quer ver? Ó, vou dar outro exemplo. Bate o olho no SDCAD aqui, ó. Final de movimento, quase limitação em 3, mas tem o 3 para 1 probabilístico. Na verdade, 4. Vamos ver se tem uma zona aqui, tem uma zona aqui atrás, pronto, vale um call de abertura, vale um call de retração. Se ele terminar vermelhinho aqui, já tem limitação em 3. Então, é isso que eu estou falando. Você bater o olho em qualquer... Se bater o olho, o teu cérebro já responder. Aqui temos quase uma limitação em 3 para 1, sendo o quarto. Tem aceitação dessa zona com retração, zona quente. Se ele pular, vale o qual aqui. Então, é mais ou menos isso aqui que a gente está tentando ensinar para vocês. São análises que você sente, depois você entende. Mas para você chegar nesse nível, primeiro você tem que entender muito bem, entender por um período onde você fica só entendendo aquilo. Você não precisa entender outras coisas que por exemplo, esse candle, vamos supor, esse candle aqui para mim ele não é nada, ele não entra nos meus padrões operáveis. Eu não tenho que ficar questionando esse candle, eu não tenho que ficar perguntando, dialogando com ele, ou querendo saber por que ele fez isso, por que ele fez aquilo. Não, eu simplesmente tenho que descartar se aquilo ali não é o que eu estou buscando, correto? Por exemplo, se eu estou subindo o morro lá porque eu sou do BOP, eu não preciso me preocupar com a criancinha passando com a mochilinha da escola. Eu não preciso me preocupar com o cara que está vendendo gás passando com o caminhãozinho amarelo do gás, por exemplo. Eu não preciso focar naquilo que não me interessa naquele momento. Um exemplo prático disso na nossa vida é o seu nariz. O seu nariz aqui, ó. Encosta no seu nariz, fica na frente do seu rosto. Se você parar para perceber, nós enxergamos o nosso nariz o tempo inteiro. O nosso cérebro, ele meio que descarta, ele meio que esconde isso. Agora que eu falei, você repara que o teu nariz está sempre visível. Por que acontece isso? O teu cérebro, ele meio que descarta isso porque é algo que vai estar ali, você não tem uma necessidade de utilizar essa imagem. Pensa só, você o dia inteiro, tudo que vai fazer é um nariz na sua frente. Então, o seu cérebro meio que descarta essa imagem. Por quê? Porque não é algo importante. Então, assim como nós temos a capacidade de não ver o nosso próprio nariz o dia inteiro, dentro do gráfico você vai criar um hábito de buscar somente aquilo que é importante. Ó, qualquer par que eu abrir aqui de maneira aleatória,
nos primeiros milésimos de segundo, meu cérebro já descartou tudo e buscou exatamente aquilo que eu necessito. Por exemplo, aqui eu tenho a negação vírgula força e fluxo de continuidade e pronto, acabou. Bateu o olho aqui, ó, ele já fez a pergunta automática e já foi respondido automático, eu já tenho um sinal implícito. Em 5 segundos, que ó, descanso aqui é put de abertura. Ó, ainda mais nessa zona, é put no suporte. Beleza? Então, vamos lá, vou abrir margem para perguntas. Eu vi que teve algumas perguntas no chat. Quero ver se vocês têm alguma pergunta referente. Basicamente, a aula de hoje vai ser em torno das marcações, da maneira como deve ser utilizada, marcada. Gostaria de saber se vocês têm dúvidas frente ao que foi dito por enquanto. Alguma dúvida? Levantem a mão, por gentileza. Nego Ney, vários padrões de vela que você aprende um por um, que com o tempo monta o Megazord, é isso aí. Vocês aprendem vários padrões isolados, depois vocês aplicam ele em conjunto. O momento o vela-vela é o momento onde vários padrões acontecem juntos ali, né? Eles se encaixam, um completa o outro, eles são sequenciais. Nego Ney, Felipe também tem a retração, junto com os padrões. Sim, a retração ela vai aumentar a taxa de segurança e a taxa de assertividade de todo e qualquer padrão. Todo e qualquer padrão, não, desculpa. Abre um parênteses aí. Qual é o único padrão que não se pega a retração? Qual é o único padrão de candlestick do qual não se deve pegar retração? Sim, somente abertura. Take profit, stop loss. Parabéns, parabéns. Foi falado semana passada isso aí. Take profit, stop loss é um padrão de candlestick que não se executa ordem em retração no candle seguinte. Ele é uma ordem em abertura. Caso haja a retração, não se deve executar uma ordem ali. Beleza? Ó, o que eu ia falar? Perguntas? Suporte, está saindo de boa aí? Estão me ouvindo? Está todo mundo quieto? Sim. Ninguém tem... Ó, descanso, ordem de abertura em loss, ordem de retração em gain. Felipão, peguei loss de abertura. Te pergunte, esse loss for por um candle em destaque, um candle expressivo, um candle que fala, nossa, eu tô grandão e eu vou romper tudo para cima. Ou foi um loss que você fala, caralho, quase tomei gain. Ou foi um loss pelo tipo, nossa, a corretora manipulou para levar meu dezão. Um loss por ruído, um loss pequeno, um loss que você fala, ai, cara, esse loss doeu. Que tipo de loss foi esse daqui se a tua ordem era de put de abertura? 5,22 você acreditou que cairia vermelho o preço, só que ele terminou verde. Verde para um loss em destaque, expressivo, ou ele terminou verde com um loss de tipo, ruído, loss pequenininho, loss por um pip. Respondam no chat, que tipo de loss foi esse aqui? Um loss por ruído, um loss pequeno, um loss que você tinha um princípio de movimento, você tinha uma análise de movimento feito e o mercado não aceitou. Esse loss por ruído, você insiste mais uma para o mesmo lado. Como assim? Loss por ruído é um loss sujo, um loss que ele simplesmente ele dá uma violinadinha de leve, mas ele tende a fazer o movimento ainda. Então, o gain, ó, a ordem seguinte, você tem, todo loss carrega consigo uma ordem sequencial. Todo loss carrega consigo uma ordem sequencial. Dentro dos padrões, claro, esse loss que eu digo, são loss que você executou baseado numa análise. Aqui eu tenho uma análise montada, aqui eu tenho um loss, que todo loss que eu tomar com uma análise prévia, ele vai ter uma análise sequencial com ele. Olha o vela-vela acontecendo, quer ver? Temos aqui negação, vírgula, força, vamos lá. Olha só, negação, vírgula, força. É o primeiro candle que está dando uma análise para a gente. Esse negação, vírgula, força, eu posso executar uma ordem de put aqui, que poderia ter me dado um loss de abertura, como poderia ter me dado um gain de retração. Beleza. Temos um candle de descanso agora. Beleza, então aqui implica que eu tenho um put de abertura aqui, teria dado loss, e tem um call de retração aqui, teria dado gain. Temos aqui uma ordem de abertura ou de retração, porque o loss anterior foi por descanso,
Então, tanto na abertura quanto na retração, eu tenho gain. Não temos o negação vírgula força, porque ele é maior que o anterior. Então, nós temos também, não temos a dobradinha do descanso. Já vou te explicar a dobradinha do descanso. Mas temos o negação vírgula força. Nega em cima, força embaixo. Posso ganhar tanto na abertura quanto na retração aqui. Temos o negação vírgula força ser maior que o anterior, não se limitando. Então, temos aqui um fluxo de continuidade com negação vírgula força. Gain na abertura ou gain na retração. E aqui já eu não executaria uma ordem, porque esse candle aqui talvez ele seja igual ou menor ao anterior. Dependendo dos tarados, vocês teriam uma ordem aqui, mas somente de abertura, de retração não, que ele não subiu. Mas aqui eu não vejo uma análise clara, não. Beleza? Então, olha lá. Em 2, 3, 4, 5, 6, 7 minutos, pelo menos 1, 2, 3, 4, 5 ordens, pelo menos aí 3 gains de abertura, sendo óbvio gain na retração também, 2 loss de abertura, mas ambos 2 loss de retração. Está aqui um vela-vela acontecendo. Num cenário hipotético perfeito, se você pegou só nos melhores pontos, você teria tomado aí 5-0. No pior cenário, você executou só as 2 ordens, tomou loss e não executou as outras 3. Num cenário mediano, você ficou pelo menos no 2-1, 3-1. Num cenário muito bom, você pegou só os 3 gains. Enfim, isso aqui é um vela-vela. Tudo nessa regiãozinha, tudo leitura de candle, tudo tendo o loss no meio, sabendo gerenciá-lo e administrar ali o que ele quer dizer e como utilizá-lo para fazer a troca. E tá aí. Isso é o vela-vela. E essa é a junção de tudo que vocês aprenderam nessas 4 semanas passadas. Aí tem o reforço da matemática, aplicação da matemática. Aqui é mais a parte gráfica, né? O princípio. Pode ver que depois que você faz a marcaçãozinha, você bateu o olho na marcaçãozinha, o resto é tudo que é automático. Você começa na primeira em 10 km por hora, quando você vê se já está na quinta, 150, 200. Beleza? Loss para o ruído pega na abertura. O único de abertura é o take, o restante é de retraçãozinha salva. Marcos Soares, o quarto ainda é uma barra de ouro. O quarto é uma barra de ouro, só que como ele é o quarto do movimento, ele já entra como exaustão. Eu já não executo ordem nele, correto? Lembre-se, candles barra de ouro, que são esses candles sem sombra nenhuma, para eles terem uma utilização de análise, somente sendo o primeiro, segundo ou o terceiro do movimento. Daí ele entra como força. Aqui, como ele é o quarto do movimento, ele tem 3 vermelhos anteriores a ele, 1, 2, 3, mais ele mesmo, ele é o quarto, então ele entra como exaustão. Já não executo uma ordem aqui. Porém, se liga, olha só, eu tenho 5 candles sequenciais, o último entra no cenário de exaustão. Esse, por mais que ele seja gordo, ele ainda entra na família de final de movimento, ainda mais pelo cenário que ele está. E ele está o quê? Numa mínima aqui de movimento. Dá para interpretar, claro, isso vai variar muito do cenário como um todo. Pode ver que tem todo um conjunto da historinha. Pode ser interpretado como que é no final de movimento. Não sei se eu pegaria abertura, só se eu tivesse naquele vela-vela obrigatório, exercício. Mas caso eu não esteja, pode ser que eu pegasse de retração. Por quê? Eu tenho um movimento bem esticado, ele rompe uma zona e vai direto para uma outra zona, né? Quase como se fosse um movimento take profit stop loss, se fosse um candle de 5 minutos, provavelmente seria. Aí eu tenho um candle que ele entra no cenário exaustão. Exaustão começa a implicar que o movimento vai corrigir ou retornar, ou vai reverter. Então, já tem um candle de exaustão. Aí já tem um candle da família final de movimento, né? Sombra para ambos os lados, claro, ele é gordinho, a sombra não é proporcional, mas o cenário é um movimento já longo, uma zona já expressiva, com distanciamento bom, ela foi direto e voltou direto, tem a retração na própria zona, tem um candle que ele já começa a se encaixar no cenário de uma determinada família, no caso aqui o descanso, ou o final de movimento, e aqui poderia ser executada uma ordem, aí, enfim, beleza? Isso é o vela-vela acontecendo. Agora vamos ver essa pergunta. Essa de descanso executa qual? Quem foi que perguntou? Valdoc. Qual descanso, mano? Abre o teu microfone aí. Valdoc.
Essa de descanso executa qual? Qual de descanso? Cadê o guri? Abre o microfone dele aí. Opa, Felipe. Qual que é que você Essa, está falando? essa sequência de vela vermelha, aí tem lá no final lá uma verde e abre essa vela Essa grande aqui? lá no... Essa Isso. aqui? Ah, Aí é válido um call aí nessa próxima? aqui? Isso. Que ano que você acha que é esse aqui, por exemplo? Para mim, um descanso. Tá, se ela é descanso, ela está descansando qual agressão? Qual movimento ela está descansando? Ela tá descendo a, a sequência de vela vermelha, deu um descanso. Ela descansou qual movimento? Vermelho é movimento do quê? Baixa ou Baixa, alta? baixa. Tá, então se ela está descansando, quando você Não. descansa, você termina de descansar, você faz o quê? Entendi. Não, Calma, não. entendi. Quando você termina de descansar, você faz o quê? Você descansa e continua, pô. Tá, eu Tá, tô então confundindo aqui. como que você vai pegar um call aqui se o movimento seria descansando vermelho? Aham, eu confundi. Mas, e outra, por que esse candle não é descanso, filho? Por que não é descanso? Qual que são as perguntas para um descanso? Primeira pergunta. Você tá numa zona. Tá, ok, aqui ele está numa zona. Segunda pergunta. Você tem agressão na vela anterior? Essa vela anterior é agressiva? Já sai fora já não é. Ela não é agressiva porque ela acaba de se enquadrar no candle de final de movimento. De final de movimento. Então, quando vem, abre aspas, final de movimento sequencial de descanso, o descanso não existe porque a agressão anterior não é agressão. É Não só é um final de agressão, movimento, verdade. ou é um candle qualquer fraco. Então, zona tem, mas agressão anterior não dá para considerar. Porque o preço estava vindo agressivo e do nada ele começa a ficar já com uma agressão menor. Então, isso, então não tem agressão, não tem descanso. Aí já não tem loss análise, e não tem gain. Não tem loss, não tem gain, já, não tem inversão. Não tem inversão de mãos aqui. Beleza? cancela de análise aí, né, Felipe? Isso. É E para quem Tô confundindo ainda essa parte aí, cara. Isso, tomar cuidado. Para quem perguntou se é take profit stop loss, pode ser considerado sim, ó. Pode pegar essa zona aqui como referência. Então, para quem executou mal, pode pegar isso aqui como referência. Um topinho aqui, uma zoninha de rompimento, uma consolidaçãozinha, um retornozinho, um testezinho. Sim, pode ser considerado aqui. Quem pegou como take profit stop loss, pegou bem, certo? Não dá para ser um loss por destaque, porque olha o tamanho do candle anterior. Esse candle aqui não é destaque frente ao anterior, então não tem inversão de mãos, é aquele loss que você toma ele e aceita. Beleza? Então é isso. Aqui teria o loss de take profit stop loss, mas não tem o loss de continuidade por loss em destaque. Então é só um loss e acontece esse loss e fica de boa. Beleza? Sim, eu só estou citando o movimento qual que você faria, por mais que não tenha execução para 1 minuto, mas o padrão está acontecendo. E esse padrão pode ser em candle de 5 minutos, candle de 1 hora, independente, só estou mostrando. Até foi um par aleatório que eu abri e acabei falando sobre esse cenário, mas é aquilo que eu só estava abrindo, fazendo aquela análise rápida para vocês verem o que vocês devem, qual é o nível que vocês devem estar buscando chegar. Beleza? Ó, marcaçãozinha que foi executada lá, ó, tá aceitando bem aqui. 4 minutos do meu tempo para vocês. Perguntas, levantem as mãos ou coloca no chat para quem realmente está sem microfone aí. Nenhuma pergunta? Não dá para adentrar outro assunto além desse, porque senão fica muito superficial. Agora são 5h36, né? Tem mais 4 minutos, não dá para eu adentrar outro assunto. Então, perguntas referente ao assunto passado na aula de hoje. Antony de Matos, pergunta, meu queridão. Bom dia, Felipe. Bom dia. Não era a minha pergunta quando você começou, eu levantei a música, começou a falar aí, mas você já entrou em detalhe que só é pergunta que está relacionada hoje. Mas só se você puder falar, quando você abre os 4 pares igual, faz tipo que força uma análise, você vai dar alguma passadinha, assim, só para a gente ter noção, que está no canal do YouTube, você abre os 4 pares, tipo que a gente é um exercício, é obrigado a fazer uma análise.
Calma aí, deixa eu abrir minha tela aqui de novo. Como se fosse aquele kamikaze lá, Felipe. Quando você vê minha tela assim? Não, isso não. Tem um vídeo seu no YouTube, você abre os Ah, 4 pares iguais tá. Não, e a gente é forçado a fazer 1 minuto, assim, cada entrada em 1 minuto, tá. entendeu? Tá, entendi. Você quer saber sobre o exercício. Beleza. Isso. Eu vou passar esse exercício para vocês, só que antes de passar ele, eu precisava filtrar, né? Então, eu consegui filtrar metade da turma. Então, sobrou exatamente metade do nosso, um pouco mais da metade dos alunos estão aqui na minha aula hoje. Então, eu só precisava fazer com que vocês aprendessem esses padrões para você poder ter uma referência do que você vai fazer 5 minutos seguidos. Como você vai buscar 5 ordens seguidas, se você só sabe um padrão, e esse padrão vai acontecer a cada 20 minutos. Então, agora, a partir do momento que você sabe 4, 5, 6 padrões, você já tem a capacidade de fazer 4, 5, 6 ordens seguidas. Cada padrão é uma ordem que você sabe executar. Então, se você sabe 4 padrões, pode ser que você consiga pegar até 4 ordens sequenciais. Você sabe 8 padrões, pode ser que você consiga pegar até 8 ordens sequenciais. Quanto padrão você sabe de Kendo bem certinho ali para execução, é quantas ordens em média você consegue executar. Então, se você quer forçar um vela-vela, por que eu falo para a galera abrir 4 pares naquele exercício, né? 4 vezes o mesmo par? Porque eu garanto que dos 8 padrões, agora 10, depois de 5 semanas, no mínimo 4 você tem que estar aprendendo, você tem que ter aprendido, né? Sempre tem os mais fáceis para cada um. Então, por isso, abre-se 4 janelinhas e executa ali, ó, porque se você der 4 ordens sequencial, você vai saber. Você só precisa pegar, não é toda hora que você vai entrar e ver 4, não, mas você vai ficar paradinho, ou para que você der a primeira ordem, só precisa fazer que o mercado puxe as três próximas sozinho. Tudo que você vai fazer é clicar o botão, mas a ordem quem vai te executar ali é o mercado, entendeu? Mas eu vou apresentar isso, como utilizar esse exercício durante a semana, beleza? Tá no roteiro aí. Tinha mais alguém com a mão levantada aí, a mão baixou. Mais 1 minuto. Mais alguma pergunta? Senão eu vou finalizando já. Mais alguma pergunta? Edgar Varela, diga lá. Felipe, bom dia, tudo bem? Bom dia. Felipe, por favor, assim, chegando na questão fazendo vela-vela, porque a gente está montando, né, esse quebra-cabeça, tá fluindo direitinho, né? Pô, você começou aí, né, como você falou, um cenário bom aí, você está tomando 3 para 2. Já é da pergunta. Tá, você começou aí, você começa a ganhar. Aí você chegou a fazer um comentário uma vez sobre questão de se proteger com relação à corretora. Eu tô com uma dúvida muito, porque assim, eu ainda não tive oportunidade de chegar nessa pergunta Então contigo. vai direto na pergunta, irmão. Por causa de chegar nesse assunto. Nunca tinha brecha. Tinha como sim, é que você semana da matemática. Você quer passar para a gente como defendia isso, né? Do bloco, né? Do bloco e também da questão de você, por exemplo, ter acho que 1 ou 2 contas, alguma coisa. Revezamento de conta. Vai ser entregue essa semana também. Essa semana pode também. Ver aqui. Pode ver, qual foi a primeira semana de aula que vocês tiveram? Foi sobre o quê? Primeira semana de aula, suporte, rapidão, qual foi? Opa, primeira semana de aula foi marcação. Então pronto, a primeira aula da quinta semana foi o que hoje? Exatamente, marcação. Então quantos dias na semana a aula? São 5, então são 5 é um resumo para cada semana. Então essa pergunta vai ser respondida na semana da matemática, beleza? Todas as perguntas, tudo aquilo que a gente entregou, a gente resume novamente, né? Trazendo às vezes uns detalhezinhos a mais ou a menos, trabalhando em cima da pergunta de vocês, mas no terceiro dia, na quarta-feira, eu vou entregar um pouco mais sobre a matemática. Abre-se margem para esse tipo de pergunta aí, beleza? Não, fechou. Essa dúvida eu estava desde a época lá do YouTube. Show de bola. Tá. Nilderson, Nilderson, deixou para o último minuto, perdeu. 5h41, obrigado, tamo junto, é nóis, bom dia, bom feriado para vocês, até amanhã, fui.